Bom dia. Hoje a gente vai ver sobre o sistema hidráulico e a relação, né, o significado dele em relação ao Feng Shui, quais são os tipos de vazamento que existe. Na verdade, por que os tipos de vazamento? Porque existe uma diferença entre eles, então a gente vai ver todo o significado, né? E algo que é muito importante também é em relação aos guás. Quando a gente faz Feng Shui numa casa, a gente coloca, né, um mapa energético, que são as 9 áreas que estão relacionadas com as 9 áreas da nossa vida também. Então, e aonde está vazando é super importante ver também, porque tem relação com a área da sua vida, né? Que você, né, tá mais vulnerável. Então, vamos começar aqui com o sistema hidráulico, né? E o significado todo dele, né? Então, assim, o que que é o sistema hidráulico? Ele é responsável pelo abastecimento da água, pela distribuição da água e pelo escoamento da água na nossa casa, né? Então, é por onde caminham as águas, né, que abastecem a nossa casa. E para a gente começar a entender, né, sobre esse sistema hidráulico, a gente vai entender também a água, o que que ela representa. Então, a água, ela tem, como que ela é, né, na natureza? Ela movimenta, ela tem a flexibilidade e ela abre caminhos. Em uma construção é muito fácil a gente ver, né, o vazamento em uma construção, né? Ela vai se infiltrando e vai abrindo caminhos, né? Ó, eu tô no YouTube, que tem imagem, tá bom? O link tá lá na bio. Então, e como que ela é? Ela sempre se movimenta, né? Na natureza, quando a gente vê ela livremente, ela traz paz, ela traz tranquilidade e ela traz interiorização. Né? A água é um condutor. Na natureza, ela conduz os metais e, assim, no nosso corpo, ele é formado por 70% de água, tá? Que são o sangue, ele também conduz os nutrientes. Então, a água é um condutor. Tem uma experiência que tem na internet, que é do professor Masaru Emoto. Que ele fez? Ele colocou as águas, né, em vários potes e ele foi colocando as palavras. Então, ele colocou amor, ele colocou gratidão, ele colocou depois palavras raiva, ódio, e ele era um fotógrafo e ele foi tirando fotos das moléculas de água. E as mais bonitas, eu vou colocar aqui no YouTube, né? As mais bonitas, mas isso tem no Google, são a do amor, a da gratidão. Então, por isso, aonde que eu quero chegar, que ela é um condutor. E o nosso corpo, como ele é formado por 70% do elemento água, a gente tem que ter muito cuidado, assim, né? Com a música, com a qualidade de música que a gente escuta, porque a música, ela tem uma vibração, né? Ou ela aumenta a sua energia, ou ela diminui a sua energia. O filme que a gente vê, tudo que a gente consome, a gente precisa tomar muito cuidado. Como ela é um condutor, isso interfere, quer queira, quer não, no nosso corpo. Então, nosso corpo ele é formado por 70% do elemento água. Uma outra qualidade da água é que ela limpa, que ela purifica. As pessoas, né, que têm. Porque para os chineses, a gente tem os 5 elementos dentro do nosso corpo. E sempre a gente tem um a mais, um em abundância. E quem tem o elemento água, normalmente as pessoas elas são mais da escuta. É aquele amigo, sabe, que está sempre do seu lado, que te escuta. São as pessoas que mais escutam do que falam sobre ela, né? Então, a água ela limpa, a água ela purifica e ela também representa o inverno, tá? Porque todos os elementos eles têm relação com as estações do ano. Então, eles estão na natureza, eles estão na estação do ano, eles estão no nosso corpo, nos nossos órgãos, pela medicina chinesa. E para quem não sabe, o Feng Shui ele faz parte, é uma das 8 ramificações da medicina chinesa. Então, o inverno é onde a gente guarda energia,
né, é onde a gente, tem muito mais o processo de interiorização. Então, portanto, a água é o elemento mais yin que existe. Ela representa o nosso os nossos sentimentos, o nosso mundo interno, o nosso inconsciente. Então, por que que eu estou falando da água, né? Para a gente entender o que que significa, quando tem um vazamento na construção, né? Qual é o significado? E sim, ele está relacionado com o nosso mundo interno, ele está relacionado com a nossa com as nossas emoções. Então, o sistema hidráulico, ele é relacionado com as nossas emoções. Assim como há uma emoção, ou para boa ou para ruim, ela transborda pelo nosso corpo, a água, porque na verdade o nosso espaço, ele reverbera com a nossa energia e vice-versa. Então, quando a gente, tem uma explosão de emoção, pode ser para positiva ou para negativa, no nosso corpo ela transborda em forma de choro, né. Assim como, numa casa, como ela é sintonizada conosco, então ela também transborda através do vazamento. Quando você tem um vazamento, é que o lado emocional das pessoas que habitam esse espaço, eles estão mais aflorados, tá? Então a gente tem 2 tipos de vazamento. Um que é abrupto. Quando que é abrupto? É quando uma tubulação estoura, tem uma explosão. Sabe que você sai correndo e tem que resolver rápido? Então, isso simboliza uma explosão de emoção, ela é momentânea, não tem como, viver com ela, né? A gente precisa arrumar rápido. E o outro tipo, então uma é abrupta, né, quando é a explosão de emoção, simboliza uma explosão de emoção, né, e o outro é silencioso. Aí sim que é pior, né. O silencioso, o que que, ele representa? É quando a gente vai acumulando uma emoção, a gente vai cultivando uma emoção. E o que que acontece? É quando normalmente a gente tem aquelas infiltrações, que a gente não vê no primeiro momento, e ela vai caminhando, né. Ela é como se fosse, na terra, sabe os lençóis freáticos? A chuva cai, e daí ela vai se acumulando e vai se infiltrando até achar um caminho. Então, são as infiltrações, ou a gente vai ver depois os tipos, pode ser também tratamento no solo, né? A umidade do solo. Então, a água, ela conduz a energia, tá? O que que representa? Ela é relacionada ao Guá do trabalho, tá? Então, o trabalho, o Guá é a área, o Guá, porque às vezes as pessoas perguntam: "O que que você fala tanto de Guá?", né? Então, o Guá é a parte, do trabalho, quando a gente coloca o Baguá no espaço, quando a gente coloca o mapa energético no espaço. Então, o trabalho, ele é representado pelo elemento água. O trabalho, na verdade, não é só o trabalho, é como a gente se manifesta na vida, é o nosso andar na vida, né. Os chineses, eles associam muito ao rio, como é o fluxo do seu rio, como que é o tamanho das margens do seu rio. A água saindo de uma construção, quer queira, quer não, também influencia, nas finanças, tá? Tem uma relação com o financeiro, não só porque você vai ter que arrumar, né? E normalmente, quando envolve água, não é tão barata assim, né? A construção, a gente sabe, mas também porque são as águas saindo, né? As águas, saindo, vazando da sua casa. Vamos para outro slide. As características de um vazamento. Então, como eu falei, não é só o rompimento de uma tubulação, tá? Mas pode ser até a torneira, aquela torneira pingando, e que a gente tem que mudar ou a borrachinha ou o miolo. Quando você tem a descarga também vazando ou pingando, também, antigamente a gente usava muito a válvula hidra. Normalmente tinha, né, vazamento, né, a válvula hidra é aquela que vai na parede. Hoje com a caixa acoplada eu acho que é menos, eu vejo muito menos vazamento, né, da descarga, mas pode ser ou com a válvula solta, o registro, quando o registro está pingando também, e até mesmo quando a pia ou uma louça mesmo, ela está rachada, também simboliza, um vazamento
na construção, também simboliza, né, a água vazando, né, enfim, o sentimento aflorando. E um outro que é mais silencioso, que muitas vezes pode passar desapercebido, é o bolor, é o mofo. Também está relacionado com as emoções, também está relacionado com o vazamento. Então, influencia nas nossas emoções, é o lado emocional aflorado, né? E também nas finanças, porque as águas do trabalho estão saindo da construção. Em relação à saúde, tá? Como eu já disse, né, o Feng Shui é uma das 8 ramificações da medicina chinesa, e assim como o sangue, ele flui nas nossas veias, a água, ela flui pelo o sistema hidráulico, no nosso corpo. Então, assim, quando a gente une, né, a metafísica da saúde, porque, enfim, todas essas linhas, assim, inclusive o Feng Shui, inclusive a medicina chinesa, inclusive a metafísica da saúde, acreditam muito que a doença, antes de se manifestar no corpo físico, ela se manifesta no sentimento, tá? E no espiritual. Então, por isso que o centro da sua casa, né, que é o guarda-saúde, ele não é só a saúde física, mas sim são questões em relação espiritual, que depois passa para o sentimental, e o corpo é o último estágio em que a doença chega. Ela se manifesta no corpo físico, daí você vai atrás do significado, e enfim, né, é um outro lado, né, que a gente pode levar em consideração, e sim para a gente transmutar, né, como a gente vive, como a gente pensa, quebrar nossas crenças, então é isso. Então, unindo a metafísica da ciência, quando tem vazamento, a gente tem que ficar ligado também em relação a sangue, tá? A problemas, a doenças no sangue. Né? Então, o sangue, pela metafísica da ciência, ele é o fluxo de vida, ele é a alegria, né? E quando falta a alegria, né, no nosso corpo, normalmente a gente tem questões sanguíneas também, tá? Então, por exemplo, tá? Eu trouxe alguns exemplos, eu não sou a pessoa, enfim, mas eu estudo muito, né? Para falar isso, enfim, a gente está falando agora sobre o Feng Shui, mas só para ter uma correlação assim maior, um exemplo maior. Hemorragia. Hemorragia é quando tem um rompimento do vaso sanguíneo. Então, é uma perda súbita de sangue. Isso simboliza também a saída da alegria, né, na nossa vida. Uma outra doença, né, leucemia, é quando a gente aumenta a produção dos glóbulos brancos, né, tem um desequilíbrio. Isso simboliza um conflito interno. Segundo, né, a metafísica da da saúde, os glóbulos vermelhos, eles representam o nosso lado masculino e o branco, o feminino. Então, assim, para o Feng Shui, até para quem já viu, né, a live do Guarda Saúde e tudo, o centro, né, acho que o equilíbrio perfeito, né, enfim, dizem até que a cura do mundo é quando a gente tiver as duas energias equilibradas, Yin e a Yang. Então, a leucemia simboliza também um desequilíbrio entre o nosso lado masculino e o nosso lado feminino, pela metafísica da ciência. Outra questão também que afeta o sistema no sangue, quando a gente tem vazamento, a gente tem que dar uma olhada um pouco maior, né? Principalmente esses que minam a nossa energia, que é aqueles que são silenciosos, sabe? Porque eu vou explicar depois, eles vão sugando a nossa energia, né? É como se fosse acumulando as emoções dentro de nós. A questão, além do sangue, é o sistema imunológico. O sistema imunológico nosso, quando a gente está com falta, né, de imunidade, ele é muito relacionado com a glândula timo, que é no coração, tá? Então, na verdade, é quando a gente tem essa falta. O coração, o que que é? É a nossa conexão com o divino. E quando a gente tem uma baixa imunidade, é quando o nosso coração está fechado, quando a gente não tem abertura, quando está difícil perdoar, e aí o nosso sistema imunológico ele enfraquece.
Então ele está relacionado com o coração, né. O coração é fogo, né, simboliza o elemento fogo também. E, os excessos de água, além disso, por exemplo, quando essa foto que eu estou mostrando aqui no YouTube, é uma casa que ela tem um lago em volta dela, ou seja, ela praticamente está no lago. Você tem a água muito próxima de você. Quando a gente tem essa questão, né, também, pela água ser o elemento mais yin de todos, ele é o de interiorização. A gente tem água em volta da nossa casa, o tempo pode causar depressão, tá? A depressão, o que que ela é? Ela é uma raiva, ela é uma frustração que é carregada por muito tempo, tá? São as más águas internas, é quando a gente carrega conosco as más águas. Então, o excesso de água enfim, numa casa, e não só quando a casa está em volta de um lago, tá? Mas, ou muito perto, né, de um lago, mas também quando você usa muito a cor preta, por exemplo, as cores escuras. As cores escuras, elas simbolizam o elemento água, né, que é a profundidade dos nossos sentimentos. Então, assim, a gente exposto num ambiente muito escuro, né, com muita água, com muito elemento água, também desequilibra as nossas emoções. E tudo isso, né, eu acho, assim, é muito legal, porque você vai percebendo a sua relação com a casa e você vai o trabalho de Feng Shui é isso, é você ter consciência do seu espaço e você, na verdade, você vai vendo que você tem que mudar, você vai vendo que você tem que transmutar e você vai absorvendo isso e você faz, lógico, né? Tem o vamos falar, eu não gosto dessa palavra, mas tem o passo a passo, que é através de um objeto simbólico, a gente coloca a nossa intenção e a gente automaticamente vai se conectando com essa transformação na nossa vida. É aí que funciona, né? É aí que a gente consegue fazer o trabalho bem feito. Então, por isso que muda muito, né? Tem pessoas que em 3 meses, em 6 meses, conseguem a transformação, né? E tem pessoas que demoram um pouco mais, né? Enfim, tem pessoas que às vezes não fazem a cura. Então, e essas eu dou o recado aqui, tá? Me liguem, tá bom? Vamos conversar. Tá bom? Precisa de energia para fazer todas as curas. Então, e é super importante. Vamos lá. Infiltração, voltando aqui, vinda pelo teto ou pelo telhado, tá? Normalmente é aquela que é súbita, avassaladora, né? Ela é forte, ela é momentânea. Então, são questões emocionais do momento, tá? Que, enfim, a gente está passando por isso. Pode ser boa ou pode ser ruim, tá? E também, lógico, sempre vai ter em relação às finanças. Mas, quando elas vêm do teto, quando elas vêm do telhado, o telhado ele é representado, tá, pela cabeça, tá, a simbologia, né, enfim, com o corpo humano. Então, também são questões ou de pensamentos ou questões da cabeça mesmo, né, de pensamentos acelerados, tem a ver com as emoções, né, de pensamentos. E a solução, né, isso nem existe cura de Feng Shui, mas cura de Feng Shui a gente não passa assim abertamente, né? Precisa, enfim, de uma bênção, precisa de um entendimento um pouco maior, porque a gente usa objetos carregados de símbolos, e a solução, nesse caso, é consertar. E, na verdade, as pessoas se movem mesmo para consertar. Então, por isso, ela é momentânea, né? Ela é abrupta e ela acontece, enfim, de uma hora para outra. As outras questões é a infiltração do piso, tá? São as infiltrações que elas são mais silenciosas, né? Então, o que que ela representa? Ela vai indo devagar, devagarinha, você consegue conviver, tá, com essas infiltrações. Então, normalmente, o que que as pessoas fazem? Elas dão uma pintadinha de 2 em 2 anos e daí desaparece, mas a umidade do solo, ela tá lá, né? Ela vai aos poucos apodrecendo o piso, ela vai aos poucos embolorando a casa e a gente vai convivendo com isso, né? Não é algo
abrupto, né? E é algo que vai sugando essa energia, é algo que vai tirando a sua energia, minando, né? E tirando a sua base. Então, além das questões emotivas, também é relacionado à finança e também essa é uma situação que causa muita tristeza, né? São as más águas acumuladas da gente, vão da questão respiratória, né? Enfim, pelo mofo, pelo bolor, né? E também com a relação para o Feng Shui e quadros de depressão, tá? Então, são esses tipos de vazamentos, né? Um que é abrupto, que é momentâneo, e o outro que vai sugando, que vai. São as mágoas, né? Internas, né? Que vai minando a sua energia aos poucos. Então, também, a cura é arrumar, né? É uma obra assim mais trabalhosa, né? Enfim, porque vai precisar de manta de impermeabilização, enfim, é uma obra que demanda mais. Mas essas águas é isso, são as mágoas que vão realmente no nosso corpo também sugando a nossa energia. Eu vou dar um exemplo do outro caso, né, de abrupto. Uma vez eu fiz uma obra e, enfim, né, existe algo, né, no Feng Shui, e isso eu vivi na prática, mesmo sem saber, tá? Antes mesmo do Feng Shui, fazendo reforma, que é quando a gente faz uma mudança na porta de entrada, da porta de entrada principal. A porta de entrada, ela é relacionada, ela tem vários símbolos, né? Uma vez eu tenho, acho que um vídeo falando um pouquinho sobre ela, mas ela é super simbólica, é onde entra a principal entrada de energia na nossa casa. E ela também, um dos símbolos dela, ela é relacionada com a cabeça do pai da casa. E a gente fez essa mudança. Aliás, enfim, as 3 vezes que eu mudei a porta de entrada, mesmo sem saber, foi meio caótico, assim, para o pai da casa, tá? E é muito pior quando a pessoa já mora no espaço, tá? Do que quando, enfim, ela vai para lá, mas mesmo assim eu vi isso e influencia também na cabeça do pai da casa. E foi quando a gente fez essa mudança da porta de entrada. E logo depois que eles mudaram, teve o vazamento vindo de cima, abrupto. Então, é só uma correlação, assim, né? Porque eu acho que é legal a gente trazer exemplos vivenciados, porque tudo que eu passo aqui foi vivenciado também, entendeu? E aí é um outro grau, né, de conhecimento que a gente traz, e, enfim, para né, é muito legal saber através dos exemplos mesmo que realmente acontecem, né? E agora, né, o que que a gente presta atenção quando tem um vazamento também? Então, além da forma, né, dela ser abrupta ou dela ser vinda devagar, a gente analisa também os guás, ou seja, aonde ele está relacionado com a casa. Então, o primeiro guá que a gente vai ver, que é o mais visível de todos, esse é o mais fácil de detectar, é quando acontece no relacionamento da casa. Então, assim, quando o vazamento está no relacionamento da casa, também, quarto do casal simboliza o relacionamento, tá? Ou pode estar nos guás, tá? No guá do relacionamento do quarto do casal. Também tem essa possibilidade. Então, tudo isso é analisado. Então, o relacionamento, o que que ele fala, né? Primeiro, você se relaciona com você, né? A primeira questão do relacionamento é com você, é o seu lado emocional. Então, ou você pode estar com o seu lado emocional aflorado, né? E isso automaticamente se reverbera no relacionamento do casal, tá? Então, e quando isso se reverbera no relacionamento do casal, é quando você vê probleminha em tudo, sabe? São pequenas ações que aí vai aos poucos também destruindo o casamento. Então, a primeira correlação com a casa é ver se ele está no guado relacionamento, tá? Então, lógico que primeiro fala muito sobre o nosso amor próprio, né? O nosso também, quer queira, quer não, o autoconhecimento, né? Criatividade. A criatividade é a segunda
questão, quando ele cai, aqui no YouTube, eu marquei direitinho, tá? Os guás. Então, se você tá vendo a live, vai lá para o YouTube, que é super legal. Então, quando cai na criatividade, a criatividade é um guá que fala sobre o futuro, é um guá que fala sobre os filhos, né? Que são os nossos projetos futuros. E quando tem um vazamento, simboliza uma falta de visão de futuro. Então, quais são as questões emocionais quando a gente falta a nossa visão de futuro? É uma angústia. É uma angústia e não saber para que caminho seguir. Então, aí é quando a gente cai no guarda da criatividade. Amigos, né? Os amigos, o que que eles simbolizam, tá? Então, tá aqui, ó, no YouTube tá aqui marcado, o guarda dos amigos. Os amigos são os nossos amigos, tanto espirituais quanto os nossos amigos físicos mesmos, né? É através dos nossos amigos físicos que a gente evolui, que a gente tem eh, que a gente coloca as nossas ações no mundo, né? Um trabalho nunca a gente coloca sozinho, né? Enfim, às vezes sempre tem uma equipe, sempre tem o cliente, né? Que todos eles simbolizam os nossos amigos também, os nossos amigos físicos. Então, o que que simboliza uma emoção forte, né? Enfim, né? O vazamento no guarda dos amigos. É quando a pessoa está sentindo uma dor emocional, e ela acaba, por uma dor interna, ela acaba exigindo muito das pessoas ao seu redor. Ela acaba demandando demais, sabe? Enfim, das pessoas que estão próximas dela. Ela meio que não se sente amada, mas não pelas outras pessoas, e sim por conta de uma questão emocional. E é como se ela se sentisse sozinho, sem apoio na vida, né? Então, essa é a correlação do vazamento no guá dos amigos. E o vazamento no guá do trabalho representa sentimentos de tristeza e melancolia, não só em relação ao nosso trabalho, mas como a nossa missão de vida. É aquela pessoa, assim, acho que a relação mais próxima que a gente pode ver é aquela pessoa normótica, sabe? Que anda em massa, aquela que tenta se adaptar às normas, que não tem a sua, né, não está de acordo com a sua missão de vida, né? Enfim, ela normalmente é aquela que anda em massa, que tenta se adaptar às normas. Então, eles são passivos, eles são acomodados, e a vida é meio sem desafios, sem alegria, sem metas. É aquela pessoa que tenta se adaptar, né, ao mundo. E isso é muito ruim, né? Isso é muito triste, né? A pessoa normótica, né, que segue todas as regras. Por quê? Porque ela não vivencia o que ela tem dentro dela, né? Enfim, para contribuir com o mundo, para agregar outras pessoas. Então, assim, algo que é muito, muito, assim, é um conselho muito legal, é assim, se todo mundo está indo para um lado, é você saber o que você tem de diferente, e aí você caminha para esse lado, né? Então, e aí você consegue estar em si e, enfim, e contribuir muito mais para o mundo. Porque o Guia dos Amigos fala, né, que quando uma pessoa ela não está em si, né, enfim, ou ela vive nessa normótica, ou vive, né, enfim, fora, né, de si, não é só ela que perde, mas sim todos nós perdemos, porque cada um tem uma individualidade, cada um veio para fazer, para contribuir, né, enfim, com o nosso mundo de uma maneira muito singular. E aí que está a questão da vida, né? E aí que está a inteligência da vida. E quando tem o vazamento no guá da sabedoria, simboliza, bom, primeiro falta de autoconhecimento, a pessoa vive como se fosse uma tempestade interna, um tsunami interno, ela não tem paz interior. Porque o guarda-sabedoria, ela fala não só do autoconhecimento, mas também da paz interior. Então, quando a gente tem essa questão de água, também simboliza a falta de paz, né, interior, por quê? Por falta de autoconhecimento. É um tsunami de emoções, né? Vazamento no guarda-família. Família, ele é relacionado, e como a criatividade é o futuro, a família é o passado, né? Então, simboliza os nossos antepassados. Então, quando a gente tem uma questão emocional no guarda-família, simboliza a criança ferida, né? Representa um excesso de. Um excesso de sentimento no passado,
Enfim, a pessoa ela fica presa ao passado, ela não consegue sair do passado. E aí ela não consegue viver sua vida, né, não consegue andar para frente. Então ela fica presa nas questões da infância, nas questões do passado. E aí é ladeira abaixo, né. Então, o guarda-família é isso, né, é se prender a questões do passado. Guarda-prosperidade, que vem logo depois do guarda-família. A pessoa não se sente merecedora, tá, de ter um dinheiro, de receber dinheiro, ela meio que se sente culpada. É um sentimento de que, enfim, ela quer, né, enfim, ter uma vida financeira confortável, mas existe tantos bloqueios, tantas crenças limitantes, né, que, enfim, que a pessoa não anda, né, é como se ela tivesse aqui, né, lá no YouTube que eu coloquei, é como se ela tivesse aquela bola de escravo, sabe, na perna, que não deixa ela caminhar na vida. Então, enfim, e não é por acaso, né, que tem o guarda-família e o guarda-prosperidade logo em cima, né. Então são crenças, né, são crenças limitantes em relação ao dinheiro. Isso não é só pela família, tá, isso também é muito do que a sociedade também passa pra gente, muito do que a gente, enfim, consome, né, em rede aberta de TV e tudo mais. Vazamento na área do sucesso. Então o sucesso, ele é o elemento fogo, ele tem a ver com o nosso brilho, com a nossa autoconfiança. Então quando a gente tem um vazamento no guar do sucesso, simboliza a falta de autoconfiança. A pessoa não acredita que ela é capaz de ter sucesso, que ela não, ela tem medo de crescer, ela tem medo de brilhar e ela tem medo de viver e ela tem medo de se expor. Então, um vazamento nessa área, né? Ou outras questões da casa, que isso a gente vai ver semana que vem, não deu, né? É muito mais coisas que eu tinha para trazer dos vazamentos do que, enfim, eu achava. Porque existem questões também de configuração na casa que também influenciam nessa autoconfiança, tá? Enfim, a água, o vazamento, né, a tempestade também ela vai apagar o fogo interno, né, que é a alegria de viver, né, que está relacionado também às questões do sangue, né, que a gente viu da metafísica da ciência, da saúde anteriormente. Vazamento no guarda-saúde simboliza um desequilíbrio, né? Como eu já disse, saúde, ela não é só física, né? Antes de se manifestar no corpo físico, ela vem do espiritual para o emocional e depois para se manifestar no corpo físico. Então, a pessoa é aquela que ela é sem brilho, que ela é, enfim, ela tem um desequilíbrio interno, né? Então, é isso, é uma tempestade, também é a tempestade interna, né? Ela não tem equilíbrio, né, no andar da vida. Porque é muito legal, assim, quando a gente vê o baguá, porque tem o trabalho aqui, como eu disse, que é o andar na vida, depois a gente tem o guarda-saúde, que simboliza esse equilíbrio físico, mental e espiritual, e depois tem o sucesso, que é o brilho. Então, quando a gente tem esse desequilíbrio, é muita tempestade interna, né? A gente não consegue atingir nunca o sucesso. Então, assim, a forma como o Baguá é colocado no espaço não é por acaso, tá? Ele está totalmente conectado, né? E correlacionado com os guás. Para quem não sabe, né, enfim, existe um grupo, né, que eu fiz e que, enfim, eu estou passando sobre as questões de óleos essenciais, é um grupo de WhatsApp mesmo, né? Então, assim, fica aqui o convite. Quem se interessar, me passa uma mensagem, pode ser no direct, enfim, pode ser pelo WhatsApp, que tá também o link da bio, porque eu te adiciono e toda semana a gente posta sobre um óleo essencial, tá? Então, em relação aos olhos, eu trouxe 2, tá, que mexem nessas questões emocionais. Um que é o ciprestes, né, o cipreste azul, a afirmação desse óleo é assim: "Eu aceito a profundidade dos sentimentos, dos meus sentimentos". Ele move no subconsciente, ele move naquelas águas paradas, sabe. Então, ele trabalha, né, com sentimentos intensos, como eliminar a raiva, a tristeza, a angústia e ajuda também,
conscientemente a eliminar isso do nosso corpo, né, a você ter consciência desses sentimentos e a eliminar. E o outro óleo que eu trago aqui, ele né, a frase dele é o limão siciliano, né, é brilho. Ele traz o elemento fogo, né, então ele aumenta a autoconfiança, ele faz você ter consciência, né, dos seus padrões repetitivos de pensamento. Sabe que você fica lá na rodinha do hamster? Então, o fogo, o que que ele faz? Ele ilumina, ele dá clareza, ele brilha. Então, o limão siciliano é um óleo que é muito conectado, né? Tá, pela minha visão, é o elemento fogo. Por quê? Porque ele traz clareza nos pensamentos. Então, assim, saber sobre tudo isso é muito legal. Deixa eu só por aqui a câmera grande. Então, saber, né, sobre todos esses conhecimentos e ver se você tem alguma questão, né, enfim, de infiltração e correlacionar mesmo, né, com o momento que você está passando, também é um né, é uma descoberta, é um autoconhecimento, enfim, e você quer queira, quer não, né? Como eu já falei, a gente vive 90% dentro dos espaços construídos. Então, por isso que é muito legal, antes de você fazer um projeto, antes de você reformar, você ter esse conhecimento, né? Enfim, e também, né, ter esse conhecimento justamente porque a gente, né, os arquitetos, eles trabalham com a energia das pessoas, quer queira, quer não, a gente trabalha com tudo isso. Então é isso. Voltaram todas as nossas lives, né, de manhã, toda quinta-feira. E, enfim, hoje a gente viu como funciona o sistema hidráulico, como ele funciona, como são os tipos de vazamento relacionados, né? Porque ele se relaciona às nossas emoções. E o tipo de vazamento também, ele fala muito sobre as emoções que a gente carrega. Enfim, não deu para ver, porque são muitas as questões de água que a gente precisa ter cuidado, e a gente vê, então, algumas questões relacionadas à água, né, e que influencia também nas nossas emoções, semana que vem, tá bom? Então fica com o convite. Semana que vem a gente vai falar sobre as questões de água na casa, e fica o convite também, se você quiser saber mais sobre os óleos essenciais, me passa uma mensagem, tá bom? Porque a gente tem um grupo que enfim, é fechado, não tem falatório, depois a pessoa que quer realmente saber mais, usar, não sei o que, ela entra em contato comigo, porque a gente faz uma conversa, a gente marca uma conversa justamente para entender melhor, porque eles trabalham nas questões emocionais também. Então fica o convite também, tá bom? Pode entrar em contato da maneira mais fácil, pode ser tanto um comentário aqui embaixo, eu quero saber mais sobre os óleos essenciais, ou, eh, ou eu quero saber mais sobre a casa, ou no direct, tá bom? Então, um beijo, uma ótima quinta, um ótimo final de semana e a gente se vê semana que vem. Tá? Tchau!